Amém, meus irmãos? Eu quero orar nessa noite com os irmãos. Logo após eu vou convidar o Robson, o pastor Robson aqui vai nos ajudar, cantando os hinos da harpa, um hino da harpa só, tá, pastor? Vou dar um desconto para o senhor hoje, um hino só da harpa, nós vamos louvar a Deus nessa noite, tá? Depois o Sidney tem aí a oportunidade para fazer uma leitura, também fazer uma oração por todos os irmãos, no nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Ó Pai bondoso e eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, nessa noite, Pai. Nós oramos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua graça derramada sobre nós nessa noite. Oramos, meu Pai, para que as tuas mãos fortes e poderosas continuem estendidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre esta nação, sobre cada um dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, nós intercedemos e colocamos diante de ti o caso do pastor Carlos Pontes, ó Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos teu servo, Senhor, a sua família, a sua esposa, Pai, a irmã Betânia, ajuda com a tua mão poderosa, Pai. Traz a cura, Senhor, restabelece a saúde do teu filho, ó Pai. Também oramos pelo Elias, oramos pelo Neucimário, Senhor. Ajuda, meu Pai, os teus filhos que estão internados. Senhor, tira dali os teus servos, ó Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder da cura que há em ti, Senhor. Também oramos pela irmã Lia, que o Senhor continue dando graça. Oramos também pela irmã Lourdes, que o Senhor continue dando saúde, Pai, para a tua filha. Há tantos quantos nesse momento estão acometidos de alguma dor, alguma enfermidade, algum problema, ó Pai. Nós oramos pela cura dos teus filhos, Senhor, pela libertação do corpo, ó Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, ó Pai, este culto nessa noite, este ensino nessa noite, ó Pai, que venha trazer resultado aos corações dos teus filhos, ó Pai. Ó Senhor, nessa noite, Pai, fica conosco, transborda de alegria o coração dos teus filhos que estão acompanhando, Senhor, das suas casas, esse trabalho, ó Pai, e que a tua bênção seja derramada sobre todos nós. É o que oramos e te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pastor Robson, Pai do Senhor. Amém, pastor. Pai do Senhor. Vamos louvar o hino da harpa de número 126. Bem-aventurança do crente. Que Deus nos ajude aí. Cante conosco em nome de Jesus. Quem segue fielmente o caminho
seja Deus, graças a Deus. Saiu bom, hein, pastor? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Sidney, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, meus irmãos que estão em casa aí. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade. Cada oportunidade que o Senhor nos concede é motivo de nós glorificarmos a Ele, pois só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Abra as vossas Bíblias aí em Salmos de número 46, Salmo dos filhos de Cora, clamando a Deus de socorro. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e a sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. E ele diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Uma breve palavra aqui de confiança. Os salmistas, os filhos de Cora, louvando, salmodiando o nome de Jesus. Saiba que o nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da alegria, em toda hora Ele está conosco. Eu quero aproveitar a leitura desse salmo e parabenizar mais uma vez a nossa pastora, pastor Yara, completou mais uma primavera diante a presença do nosso Deus. Pedir que Deus possa continuar a abençoar na sua vida. Ela muito se emocionou hoje, a gente batendo um papo, e é isso. Mesmo em tempos de guerra, em tempos de enfermidades, de mortes, Deus nos proporciona alegria, irmãos. Deus não tem só tristeza para nossas vidas, não. E coisa boa é quando nós estamos rodeados de amigos, de pessoas companheiras. E eu quero desde antemão já louvar a Deus pelo nosso pastor, pela sua esposa, que de uma forma simples, assim como o próprio pastor nos ensina e nos traz o ensinamento do Evangelho simples, a vida deles também faz essa simplicidade, e com a simplicidade eles têm conquistado nossos corações, as nossas vidas. E o Camaro desde já abraça esse casal, abraça a nossa pastora, e que Deus abençoe aí com muitos e muitos anos de vida, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que oportunidade boa Deus nos dá de nós nos reunirmos aqui hoje, né? Pastor Robson, Pastor Sidney, e nós, daqui de onde nós estamos mesmo, transmitiremos a mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, pedindo para que Deus possa falar aos nossos corações, né? Eu estava ontem o André, o nosso baixista daqui, me marcou em um comentário de um pastor bem renomado aí, falando sobre conversão, né? E eu achei muito interessante a parte que ele falou sobre conversão, e eu fiquei já pensando nesse assunto, né? E eu resolvi buscar lá algumas coisas que eu já tinha sobre esse assunto, e resolvi falar hoje à noite aqui
sobre conversão, tá? Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 55, do versículo 6 ao 13. Antes, porém, eu queria que o pastor Robson fizesse uma oração, mais uma oração por todos nós, né? Agradecendo também pela vida da minha esposa, qual o pastor Sidney já falou aqui, fazendo mais um ano de vida. Eu estava perguntando para ela hoje como é que é se sentir mais velho. Ela não me respondeu ainda, né? Bom, mas pastor, ore por nós. Aqui está cada um com o seu microfonezinho aí, né? Ore por nós, agradeça a Deus por essa oportunidade, enquanto eu vou aqui arrumar esse microfone aqui, em nome de Jesus. Não. Vou arrumar aqui. Pode orar. Graças a Deus. Opa, graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor. É um privilégio, uma oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero aproveitar esse momento também, né? Felicitar a nossa pastora, Nayara. Nós vamos orar pela vida dela, por todos, pedir oração. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Aí onde você está, interceda juntamente conosco, porque Deus, Ele é maravilhoso. Esse dia fez o Senhor para nós nos alegrarmos, né? Como diz o pastor Sidney, né? Em meio a todo esse caos, Deus, Ele tem momentos maravilhosos para nós nos recordar e trazer esperança. Mais uma primavera na nossa manhã. Feche teus olhos, vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, por esse privilégio. Obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Yara, Pai. Deus, que o Senhor alcance, Pai, que a Tua bênção alcance, prosperando, Senhor, dando-lhe saúde, que a Tua graça seja abundante, ó Pai, que nunca falte, Senhor, o essencial, Senhor, que é a Tua presença. Pai, alcança a Tua filha agora, neste momento, Deus, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. E que, ó Pai, se cumpra o Salmo 118, quando diz: esse dia foi o Senhor que fez, nos alegremos, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos não só alegres, Pai, em momentos como esse, mas nos ensina a termos, Pai, paz em Ti, alegria. Ah, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado nesse momento. Alcança vidas, ó Pai, alcança lares. Deus, que através deste culto, ó Pai, dessa mensagem, dessa palavra, o Senhor, ó Pai, mais uma vez, venha curar, venha, ó Deus, fazer o Teu nome ser, ó Pai, conhecido e exaltado, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Pai, pelo dom da vida, pela alegria de estar Te servindo uma vez mais, pela vida dos nossos irmãos que se encontram em casa, nessa quarentena, mas ouvindo a Tua palavra, porque é isso que importa, Senhor, é que o Teu nome seja glorificado, é que a Tua presença em nós seja abundante. Então nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, com as Tuas ricas bênçãos celestiais, alcance a cada coração, Pai, alcance a cada vida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito bem. Você encontrou aí Isaías capítulo 55? Isaías capítulo 55, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 13. Se você encontrou, espere por mim, que eu ainda não encontrei. Isaías 55, do 6 ao 13. Procurai ao Senhor, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer,
a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Apenas até aqui, dos 6 ao 11. Meus irmãos, esse capítulo, ele fala de conversão, ele fala de arrependimento. É um capítulo que, ao contrário de que muita gente pensa, não é? É um capítulo que fala sobre conversão, sobre converter-se ao Senhor. E para muitas pessoas a conversão, elas entendem como uma mudança de fachada, né? Aliás, o que estava sendo comentado no pôster da internet era que antigamente a conversão envolvia mudança de roupa, envolvia mudança de atitudes, de hábitos, de lugares onde se frequentava, se existia uma certa mudança radical. E hoje nem tanto. Hoje já não tem mais tanto a questão da roupa, nem tanto a questão de alguns lugares, ainda continuo frequentando ainda alguns lugares, e era justamente sobre isso que o pastor estava comentando. Mas para muitas pessoas a questão da conversão é apenas uma mudança de fachada. Era alguém que caminhava, antes ele fazia as suas apostas na loteria, ele antes ia a alguns lugares, né, mais diferenciados, nas suas baladas, suas coisas, e agora ele tem um outro propósito. Ele vem para a igreja, agora a sorte dele não está mais na loteria, está no Senhor, não é? Alguns se convertem, né, na caminhada por medo, outros se convertem por fobia, outros se convertem por enfermidades, outros se convertem por causa da adversidade, outros ainda se convertem por causa da falência. Tanta gente que era rico quebra, e aí quando está com a mão no chão ele se converte, ele vai buscar a Deus. Esse momento de pandemia é um momento onde acontecem muitas conversões, muitas decisões. As pessoas ficam com medo, ainda mais quando se trazem aquelas mensagens apocalípticas, aquela coisa toda. As pessoas ficam com medo, ficam apavoradas. Jesus está voltando, principalmente aqueles que já serviram a Deus em algum momento, já tiveram alguma oportunidade, aí eles olham assim: meu Deus, eu preciso me consertar, Jesus está voltando, e correm para a igreja. O momento de pandemia, o momento de enfermidade é um momento propício para as pessoas voltarem. E aí é uma questão de saber realmente se houve uma conversão, porque sempre que as pessoas vêm por esse motivo, daí, a partir daí então, começam então a buscar esta saída em Deus, saída da dificuldade, do problema. Então eles se refugiam na religião, se refugiam em alguma igreja, em algum local, eles se refugiam se agarram em algum fio de esperança. Se tem uma porta aberta dizendo que ali Deus pode curar, é ali que ele vai se refugiar. E sempre que as conversões, irmãos, elas acontecem por esse tipo de razão, e não são realmente pelas razões genuínas, elas não são pela operação do Espírito Santo. No máximo que elas conseguem fazer na pessoa é maquiar um pouco o comportamento dela, mudar um pouco o seu costume. Quando a conversão não é genuína, não é pelo Espírito Santo, ela é por qualquer um outro motivo, por medo de qualquer uma outra coisa, ela vai maquiar a pessoa ali um certo tempo, né? No máximo a pessoa vai conseguir uma fachada nova, uma mudança nova, aprende todas as expressões da igreja. Eu costumo dizer que aprende os cacuetes dos crentes, aprende a dizer varão, aprende a dizer, né? Eu determino, ele aprende essas coisas, mas pouca coisa às vezes muda dentro da pessoa.
Essa conversão que vem pela imposição do medo, que vem pelo pavor de alguma coisa, que vem pelo fato de a gente entrar numa fobia, numa adversidade, numa falência. Geralmente pouca coisa mudou dentro da pessoa, só foi mais um pouco da fachada. Então, muito ali as pessoas melhoram a performance externa. Às vezes dá para, se disser, olha, não veste essa roupa, ela não veste. Se disser, tem que deixar o cabelo crescer, ela deixa, não tem problema. Porque vale qualquer sacrifício para eu receber aquilo que eu vim buscar, não é? Mas o problema é que muitos nesses casos, as pessoas pioram internamente. Depois que a pessoa se converte, ela ficou mais fria, ela ficou mais fria com o esposo. Muitos esposos, depois que se convertem, se tornam mais mandões. Depois que vem para alguma determinada religião, eles se tornam mais tiranos, eles se tornam mais impositivos. Quando alguém se mostra convertido apenas externamente, ele se mostra muitas vezes uma pessoa mal-humorada, uma pessoa sem afeição, sem comunicação com os demais, muito sem paciência com o pecado dos outros. Outros se tornam mais feios ainda, se tornam insuportáveis, sempre dando lição de moral em todo mundo, sempre dando lição de moral em todas as pessoas. Recentemente eu conversando com um jovem, um senhor já, eu lembro que eu congreguei com ele há uns 20 anos. Logo quando eu cheguei aqui em Barueri, a gente congregou na mesma igreja. E ele era essa pessoa que exortava mesmo. Ele visse você fazendo alguma coisa que não condizia com aquilo que ele achava que era o evangelho, e ele já chegava e já exortava. E a semana passada eu conversando com ele, falou: olha pastor, eu parei de exortar as pessoas. Eu falei: foi mesmo? Foi, eu parei porque eu achei que esse negócio não é para mim. Porque eu fico arranjando inimigos, então eu deixo para Deus resolver com a pessoa. Eu falei: excelente escolha, meu irmão. Eu oro pela pessoa e deixo Deus resolver. Excelente escolha. Porque às vezes a pessoa nessa mudança de fachada, ela se tornou mais feio por dentro. E esse tipo de conversão, ele é uma conversão produzida pela religião, apenas pela religião, e não pelo Espírito Santo. É uma conversão pela vontade própria, é uma conversão sobretudo pela vontade da pessoa, mas que não toca a sua essência, não se aprofunda, não atende à demanda da alma, não desenfeia a pessoa, não é? Porque às vezes a pessoa vai ficando mais feia, e é impossível alguém conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus e não se tornar mais belo, pelo menos nas suas atitudes, né? Então o texto lido aqui, ele diz que a verdadeira conversão, ela é resultado de um desejo essencial da alma do homem por Deus, e pela experiência profunda com esse Deus. Isso é conversão. É quando a tua alma deseja estar com Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele pode realizar em você. Então você começa a desejar Deus, surge em você uma sede de Deus, e essa sede às vezes você não sabe nem explicar como é que essa sede vem. A mulher samaritana tinha uma sede inexplicável, que ela buscava no peito de um homem qualquer, mas no que ela precisava realmente era de Deus, ela precisava era de Jesus. Então você começa a desejar esse Deus, e às vezes você pensa que é por outra coisa, não é? Tem umas pessoas que nessa ânsia por Deus, elas se enfiam na droga, elas se enfiam na bebida, e aí você olha e diz: ali mais um drogado. Eu não vejo assim, eu vejo mais uma pessoa com tanta sede de Deus, que mergulhou na bebida, mergulhou na droga e não sabe explicar essa sede, buscando refúgio para sua alma ali. Então, às vezes a pessoa não sabe explicar aquela sede, aquela pulsão, mas é por Deus, uma vontade de dar significado à vida, uma vontade para dar uma razão maior para a sua felicidade, para trazer uma paz profunda, um abraço do Criador. A conversão, ela faz surtir essa vontade desse abraço de Deus todo dia.
Isso é a alma sentindo a vontade de ser traspassada pelo amor de Deus, de ser invadida pelo amor de Deus, de ser penetrada pelo amor de Deus. E quando a pessoa se converte ao Criador realmente pelo Espírito Santo, ela mergulha em Deus de cabeça. Ela não quer saber de explicação, ela não quer saber de... as explicações são boas, mas ela às vezes não sabe explicar, não sabe dizer muita coisa, mas dentro do coração existe uma satisfação tão grande, existe um gozo, uma paz, uma sensação inexplicável de contentamento, que é somente através da conversão genuína que o Espírito Santo traz isso. Diferentemente daquela conversão de fachada, daquela que muda a fachada, mas não muda o interior, daquela que faz com que eu diga louvado seja Deus, mas dentro de mim eu diga outra coisa. Então, o versículo 6 aqui, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Só Deus, irmãos, é que gera isso dentro da gente. Eu, por mim mesmo, eu não sinto vontade de buscar a Deus, a não ser que Ele coloque essa vontade dentro de mim. Você que está aí na sua casa, você por si só, você não tem essa capacidade de buscar a Deus, a não ser que Ele bote esta vontade dentro de você. Paulo escreve aos Romanos e ele diz que não há um justo, não há um que entenda, não há um que busque a Deus. Bom, se não há um justo, não há um que entenda e não há um que busque a Deus, não vai ser você. Se hoje você, enquanto essa live transcorre, você desliga o seu aparelho, televisão ou qualquer uma outra coisa para ouvir a palavra de Deus, isso significa que esse desejo quem colocou aí foi o Senhor. Esta vontade, esta necessidade que você tem, de enquanto está a palavra de Deus sendo ministrada, você não se sente à vontade ou confortável de fazer qualquer uma outra coisa, a não ser estar ali sentado ouvindo, essa vontade quem coloca em você é Deus. Então Paulo ele diz aos Romanos que não existia um justo sequer. Então sozinho, irmãos, eu, Marcos, sozinho, entregue a minha própria natureza, eu jamais tenho fome de Deus. É impossível para mim ter fome de Deus, eu entregue a minha própria natureza. Aliás, o profeta Jeremias ele diz assim: pode porventura o etíope mudar a cor da sua pele? Ele diz: pode porventura o leopardo apagar as suas manchas, as suas malhas? Ele falou assim: tão pouco vocês podem fazer o bem sendo ensinados a praticar o mal. Isso aí é para mim, tá? Eu leio a Bíblia para mim. Então, se existe alguma coisa de bom em mim hoje, se existe alguma coisa de bom em você hoje, esta bondade vem de Deus, ela não vem de você. E até esse desejo de buscar a Deus, ele vem de Deus também. Esta vontade que eu tenho de servir a Deus, de estar na sua presença, de estar na sua casa, de salmodiar, e eu me levanto já pensando em Deus, eu vou dormir pensando em Deus, e eu vou, enquanto eu estou com os meus amigos e tem um aniversário para comemorar, nós temos que orar para agradecer a Deus. E se tem um problema com o irmão que está na UTI, nós oramos para pedir a bênção de Deus. E se tem alguma porta fechada, nós oramos a Deus para a porta abrir. E se tem uma porta aberta, nós oramos de novo para agradecer a Deus. Ou seja, tudo que a gente faz é em nome e para Deus e por Ele, porque tudo isso vem dele para nós. Sozinho eu não tenho essa condição, né? A não ser que Ele coloque em mim. Então, quando o versículo manda eu buscar a Deus, ele está pedindo uma disposição minha. Porque olha só, você está achando que essa vontade que eu estou falando, ela vai obrigar você a desligar a sua televisão para ligar? Ela não vai te obrigar a isso. Essa disposição é sua. Porque a gente não adianta interpretar isso, então vou esperar que Deus me gere essa vontade. Não, a disposição é sua. É você que tem essa disposição. Quando a igreja abre e você pode vir ao templo, essa disposição é sua. A vontade de Deus coloca em seu coração, mas a disponibilidade é sua. Então, quando o versículo diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ele está pedindo de mim uma disposição. Ao mesmo tempo que ele diz que se eu tenho esse desejo de buscar ao Senhor, é porque Deus já pôs esse desejo em mim.
mas a disposição, eu que tenho que andar. Eu que tenho que dar o primeiro passo. Você tem sede de Deus? Porque Deus sempre teve sede da gente. Eu acho interessante isso. Deus sempre teve sede de Deus. Deus nos ansiou, pastor Sidney, pastor Robson, antes da fundação do mundo. Ele pensava na gente. Ele tinha desejo por nós, anseio por nós. Isso é maravilhoso porque a gente não nasceu por um acaso, não foi um acidente. Nós virmos a este mundo não foi um acidente no percurso, não foi apenas um encontro amoroso entre nossos pais. Não, Deus já ansiava pela nossa presença, tinha sede por nós. Assim como Deus tem sede por você que está aí na sua casa. Então quando Ele diz, buscai ao Senhor, tenha sede de Deus, é porque Ele tem sede por você. Desde a eternidade Ele sempre ansiou isso. Então Deus planta esse desejo dentro da gente, essa vontade, né? Porque essa vontade, irmãos, é como se fosse um bem que não tem cura, ou um mal que não tem cura. É um bem que não tem cura. Não tem, irmão, não dá. Olha, uma pessoa, irmãos, cheia de Deus, invadida, convertida, transformada, não tem explicação para a vida da pessoa. Não tem como você explicar isso. É uma coisa que não tem cura. É uma coisa que quanto mais ele mergulha, mais vontade ele tem, mais satisfeito ele faz. A gente só é satisfeito em Deus, mergulhando em Deus. Então, além, né, está além da nossa explicação. Buscar a Deus, provar, ser abraçado por Ele, está além do que eu posso explicar. A conversão, ela só tem resultado realmente internamente de mudança é quando a gente tem esse encontro, é quando no seu coração tem esse desejo, e esse desejo foi Ele quem colocou. Eu quero trazer aqui algum ponto aqui. Eu dei essa rápida introdução aqui. Eu quero trazer alguns pontos aqui, né, nessa questão da conversão, para a gente ficar pensando aí em casa. Olha só, quais são os sinais desta conversão que muda a gente para melhor? Porque o que é conversão? Quando você vai numa estrada e você precisa retornar, tem assim, conversão à direita. A 100 metros tem uma conversão. O que quiser, você vai fazer um retorno e vai voltar. Vai voltar totalmente na direção oposta que você estava indo. O que é conversão? Você estava caminhando para a perdição. Jesus atravessa o seu caminho. Você dá ouvido a esta voz do Senhor. Marcha na sua direção. E aí você faz a conversão. E aí você muda de atitude. E esta mudança, ela precisa ser para melhor. Não pode ser apenas uma mudança de fachada. Não pode ser apenas uma mudança de roupa, de cabelo. Não pode ser apenas uma mudança no linguajar. Eu agora falava palavrão, eu não falo mais. Eu agora digo que... Mas a mudança que Deus quer é dentro. É uma mudança interna. Então, ela tem que mudar a gente para melhor. Tem que fazer bem. Tem que nos tornar gente boa. É por aí. Então, quais são os sinais dessa conversão que nos torna parecidos com Jesus? Primeiro, essa conversão, ela eleva os nossos valores. Quando você é convertido, você tem valores elevados. Você não tem os mesmos valores. E isso é impressionante, isso é maravilhoso. Quer ver? Versículo 7, 8 e 9. Sidney, leia aí. Versículo 7, 8 e 9. Deixe o perverso ao seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, irmãos, que texto maravilhoso. Muita gente interpreta esse texto apenas para dizer que o pensamento de Deus está elevado do nosso e o caminho dele está elevado do nosso. Sim, isso é verdade. Mas quem não saberia disso? Como é que eu vou dizer, negar que os pensamentos de Deus são maiores que o meu e os caminhos dele?
Só que aqui ele está falando de conversão. O texto está falando de conversão. Então ele está falando de caminho e está falando de pensamento. Esse texto não diz que a cabeça de Deus é mais alta do que a minha e que ele consegue atingir um pensamento mais elevado que o meu. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui ele está falando de conversão. Ele está falando, lembra que eu te dei o exemplo? Você estava indo, agora você está voltando. Você estava indo em uma direção, agora você está voltando no caminho oposto. Aqui ele está falando desta conversão. Há dois tipos de caminho e dois tipos de pensamento. Ele está dizendo que tem o caminho do perverso e tem o caminho do Senhor. Ele está dizendo que tem o pensamento do perverso, do iníquo, e tem o pensamento elevado do Senhor. Deus aqui está nos chamando para uma conversão de cabeça, uma conversão de projetos, uma conversão de alma, de mudança, para tirar a mesquinhez da gente. É uma conversão de valores, que tira a iniquidade do nosso coração, que tira a mesquinhez, a pequenez do nosso coração. Ele está dizendo, olha, o caminho de vocês é pequeno, é um caminhozinho mesquinho, é um caminhozinho infantil. Troca esse caminho pelo meu, porque os meus caminhos são mais elevados. Eles vão elevar os teus padrões, eles vão elevar a tua cultura, eles vão elevar o teu pensamento, eles vão elevar os teus valores. É uma conversão que te muda para melhor, é uma conversão que eleva os teus valores. Deus está nos chamando para essa conversão, que tira a iniquidade da gente, que tira esses pensamentos pequenos e coloca os valores de Deus na nossa vida. Este esse pensamento mais alto. Deus tem pensamentos maravilhosos ao nosso respeito. Então é um chamado a nós nivelarmos a nossa mente por cima, a nós nivelarmos a nossa mente com o pensamento de Deus. É claro que o pensamento de Deus eu jamais vou alcançar, de forma nenhuma. Jamais alcançarei o pensamento de Deus. A Bíblia nos deixa claro que aquele que penetra, que perscruta os pensamentos de Deus é o Espírito Santo. Mas aí ele diz, até isso, ele pega do Pai e revela para nós os pensamentos de Deus. Então, é claro que os pensamentos de Deus são mais elevados do que o meu. O que eu preciso saber é que ele vive por interceder por mim. Ele vive para interceder por mim. E eu acho engraçado, irmãos, é que esse pensamento, ele faz você abrir mão. É por isso que quando, olha, Jesus, eu estou lendo o Novo Testamento, acabei de terminar de ler o Sermão da Montanha, né? E olha só, irmãos, no Sermão da Montanha, Jesus não traz um pensamento elevado ali? Ele não traz padrões elevados ali? Ele falou, a lei diz isso, mas eu digo isso. A lei está dizendo aqui, pensamento pequeno de vocês, eu digo isso. A lei está dizendo que se você adulterar, você precisa pagar pela pena. Mas eu, porém, digo para vocês que se você olhou e desejou, já adulterou. A lei está dizendo que para você não matar, ela disse não assassina ninguém. Mas se você em teu coração olhar e desejar em seu coração assassinar, você já matou a pessoa. Então aqui Jesus vem e eleva os nossos padrões, ele eleva os nossos pensamentos. E uma pessoa convertida é uma pessoa que pensa aqui, tem a mente voltada para os pensamentos, são mais altos, não são aquele pensamento nivelado por baixo, aquele pensamento raquítico, pequeno, mesquinho. Não, os pensamentos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que são penetrados na nossa mente através da ajuda do Espírito Santo, através da leitura sistemática da palavra de Deus, e esse pensamento vai elevando os nossos padrões, a gente vai ficando cada vez mais parecido com ele. Existem uns cientistas aí que eles falam, que eles fazem prognósticos aí de como será a Terra daqui não sei quantos milhões de anos. Já ouviu falar isso? De vez em quando eles falam isso, né? Rapaz, eu não sei nem como é que vai ser o clima amanhã. Eles não conseguem dizer como será o clima amanhã. Eles podem fazer uma previsão, mas amanhã pode mudar tudo. Como de vez em quando você vê que isso acontece, né? Eu não sei o que Deus está pensando para mim amanhã. Não sei.
Eu tenho uma agenda para amanhã. Minha agenda para amanhã é acordar de manhã cedo, fazer o culto doméstico, culto matutino, depois vir para o trabalho. A minha agenda para amanhã é essa. Mas Deus pode ter uma outra agenda para mim. Entendeu? Deus pode ter outra. Mas não é este o sentido que o texto fala. O que Isaías está falando é que você deixe a vidinha pequena, esse projetinho baixinho, medíocre, essa vidazinha apequenada, e comece a viver os valores elevados do projeto que Deus tem para nós. Às vezes são projetos tão pequenos, irmãos, que a gente vive aí fora, que eles servem às vezes para nos viver machucando, e às vezes a gente se machuca, e às vezes a gente sente até prazer em machucar os outros. São projetos tão pequenos que se puxa o tapete do outro, que se põe o outro para escorregar na casca de banana. Essa vidazinha de ameba que muita gente às vezes vive por aí, às vezes são projetos para viver sucumbindo os outros. E aí a palavra de Deus diz: deixa isso, abandone o ímpio o seu caminho, abandone o iníquo a sua perversidade, e comece a elevar os seus valores, eleve os seus pensamentos, porque o meu pensamento é mais alto do que o vosso pensamento. Aqui Deus está falando de conversão. O que é uma pessoa convertida, pastores? É uma pessoa que tem o pensamento elevado. Ele pensa como Deus pensa. Não importa se o vizinho fala, não importa se... Porque tem gente que ele é tão difícil de pensar por si só, que se o cara chegar para ele: rapaz, você é bobo, faz isso não, o cara está fazendo de você gato sapato, se vinga disso, procura justiça, faz isso. O cara, Deus fala para ele às vezes dentro do coração: não faz, não faz. Mas ele às vezes não tem capacidade de dar ouvido à voz de Deus, de pensar por si só e dar ouvido a outros, a terceiros. Aí Jesus vem, a palavra de Deus vem aqui e diz: olha, abandone esse projeto pequeno, mesquinho, raquítico. Deus tem coisa muito boa, Deus tem padrões muito melhores para nós, muito elevados para a nossa vida, né? Então, ter a mente de Cristo é a gente desenterrar a cabeça, né? Tirar a cabeça do pequeno, daquilo que produz desespero para outros. Não posso reservar para mim um estilo de vida que é muito satisfatório para mim, mas prejudica o meu irmão. Isso não é projeto de Deus, irmãos. Um projeto que, enquanto eu vivo regaladamente, eu escandalizo o outro. Como assim? Isso não é projeto de Deus. Não, os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Ter a mente de Cristo é desenterrar a cabeça. São projetos que pareçam mais com Deus, são valores que se identificam mais com os valores de Deus. É por isso que ele disse aqui: deixa o perverso. É como se ele dissesse para mim, é como não, ele está dizendo para mim: deixa esta perversidade, deixa essa iniquidade e renivela a tua vida com os meus padrões, com os meus pensamentos e os meus caminhos. Estão aqui em cima. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, o Isaías está dizendo aqui, o profeta Isaías, é que o convertido, é a primeira coisa que acontece, ele eleva os seus padrões. Ele não fica na mesma. Não é um cara que fica na mesma para sempre. Continua o mesmo marido brutão, continua a mesma mulher resmungona, continua o mesmo filho rebelde, continua a mesma filha fazendo o que não deve fazer. Não. Quando se converte ao Senhor, os padrões mudam, os valores mudam, o pensamento eleva-se diante de Deus. Não tem como dar errado. Segunda coisa que ele fala aqui, que a conversão, ela é obra natural da palavra de Deus agindo em nós. Porque eu não tenho a capacidade de me converter. Eu não consigo me converter. Aliás, Paulo não conseguiu. Ele diz: toda vez que eu quero fazer uma coisa, eu não faço. E toda vez que eu não quero fazer, eu faço. Não é? E essa conversão, eu preciso me expor à palavra de Deus. Ela que me muda. Se a palavra de Deus naturalmente agir em mim, agir em nós, ela muda a nossa vida sobrenaturalmente. Se a palavra de Deus naturalmente agir em mim, ela me muda.
Não tem como ela não me mudar. Quer ver? Versículo 10 e 11, Sidney, leia. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Olha aí, irmãos, o que Jesus está dizendo, o que o profeta está dizendo aqui, que Deus está dizendo aqui através do profeta, é o seguinte, o que ele está falando. Ele fez uma comparação. Ele falou assim, ó, para a minha palavra trazer o resultado na sua vida, é do mesmo jeito quando a chuva cai na terra e você lança semente. A chuva caiu naquela semente, ela vai molhar, ela vai germinar, e ela vai crescer, ela vai produzir a semente, vai produzir o grão e vai dar pão para quem tem fome. Tem alguma coisa fora do comum nisso, do natural? É obra natural da natureza. Até parece uma redundância, mas não é. É naturalmente natural. A coisa mais natural do mundo é você abrir um buraco no chão, colocar uma semente, ela vai nascer. Se tiver água para regar, ela vai produzir, ela vai dar fruto e ela vai dar pão para quem tem fome. Aí ele disse assim, do mesmo jeito é a minha palavra. Se ela entrar em seu coração, ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai produzir fruto de arrependimento. Que coisa maravilhosa, que comparação gloriosa que ele faz aqui. A palavra de Deus, ela age naturalmente, com poder sobrenatural, sobre aquilo para a qual eu designei. A palavra de Deus é designada para quem? Para nós, para nos orientar, para nos consolar, para nos exortar, para nos edificar, para nos ensinar o caminho. Ela é direcionada para nós, para esse fim. Então Deus diz, olha, a minha palavra ela age naturalmente, do mesmo jeito que uma semente age naturalmente crescendo, assim é a minha palavra dentro do seu coração. E eu só preciso deixar que ela entre aqui dentro. Ela brota, ela germina, ela cresce e ela se transforma em pão. Só que é uma coisa processual. Eu não lanço uma semente aqui na terra e amanhã eu já vou procurar o fruto, né? Eu não sei se eu ainda lembro, mas o feijão é 3 dias, ou seja, 3 dias para ele começar a nascer. O milho, terceiro, quarto dia ele já está botando a pontinha do milho. O arroz, 5 dias, ele começa a fiar. E o arroz é interessante que quando ele cresce, ele é como bananeira, ele sai fios de baixo. Você pode plantar tipo, o milho se planta 3, 4 caroços no máximo, o feijão também. O arroz você planta de 7, 8, você vai plantando assim, né? E ele nasce, daí a pouco ele vira, ele vai fiando, e daqueles 7 grãos que nasceram, ele se torna uma torceira assim. Depois lá em cima ele solta o cachinho quando está maduro ele dobra assim. Tem coisa mais natural do que isso? Só que tem um processo. O feijão demora aí 50 dias, 2 meses para poder botar. Está a ponto de colheita, o milho 3 meses por aí, não é? Agora, não adianta você ouvir a palavra hoje e já achar que o resultado não é um processo, meu querido. Assim como este processo funciona com a semente da natureza, do mesmo jeito é a palavra de Deus, é isso que o Senhor falou. Do mesmo jeito é a minha palavra, ela existe um tempo para germinar, para nascer, para crescer, para produzir frutos. Pois esse processo nunca muda. Onde tiver uma semente, tiver água, ali vai nascer alguma coisa. Vai surgir dali alimento. Não muda esse processo. Entendeu? Onde tiver semente, tiver água e terra, ali vai nascer alguma coisa. Onde tiver um coração aberto e a palavra de Deus bater ali acontece conversão. Ali acontece mudança. Ali acontece transformação. E esse processo, né? Não existe lei que mude esse processo na vida.
Se não existe lei para mudar esse processo, não existe nenhuma outra invenção que eu possa aqui criar para te converter, a não ser a palavra de Deus. Então a genuína conversão, ela não acontece só porque a gente ouve a palavra. Tem tanta gente que ouve a palavra e nunca se converte. Não é só o fato de eu ouvir músicas evangélicas, ou até cantar músicas evangélicas, né? Essa conversão não acontece apenas porque eu ouço um pregador, animador de púlpito, que gosta muito do malabarismo, da coisa toda. Ela até pode começar assim, por que não? Pode. De repente você estava ali, né? E aí a semente foi jogada. Pode começar? Pode. Não tem problema nenhum. Mas é preciso que a palavra entre na tua alma, ela entre na tua mente. Ela produza aí alguma coisa boa. Fique... e esse processo da palavra de Deus, ela precisa penetrar a tua alma, o teu coração, e essa mudança precisa acontecer naturalmente, fecundado. Por isso que Paulo disse: olha, eu estou sentindo dores de parto por vocês, que é a mesma coisa de uma semente nascer. Existe um processo, demora-se 9 meses para que uma criança possa estar pronta para ser colhida, para ser o fruto maduro, né? Nasceu. E ali começa um outro processo longo da vida, não é? Não vou falar aqui, mas a irmã Yara hoje está comemorando, né? Só não vou dizer quantos anos ela já está comemorando esse dia que foi, né? Deus defenda, senão não entra em casa. Não, ela não tem esse problema. Mas existe esse processo. Paulo diz: olha, eu estou de novo sentindo dores de parto. Por quê? É preciso que seja gerado. E é com dor, porque amar dói. Amar dói. Dói. Entendeu? Então, se amar a palavra de Deus, ela vai mudar você. E eu faço um convite a você para que você ame a palavra de Deus. Essa mudança, ela não vai acontecer na sua vida no instalar de dedos, pois a tua natureza, ela não se submete à palavra instantaneamente. O natural da tua natureza terrena é repulsar a palavra. É por isso, irmãos, olha só, que é tão difícil acompanhar um culto de ensino, a leitura do Novo Testamento. É muito difícil. É difícil por quê? Porque a natureza carnal, ela não aceita, ela não se submete à palavra de uma forma instantânea. Ela existe um processo, ela precisa ser quebrada pela palavra todo dia. E a palavra tem que crescer aí dentro todo dia. Todo dia. E a terceira coisa, para a gente concluir aqui, é que essa genuína conversão, ela harmoniza a nossa vida com a natureza. Eu li até o versículo 11, porque eu pensei que eu ia só até aqui, mas eu vou fechar aqui. Versículo 12, Sidney, leia aí para mim. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha aí, Isaías está dizendo que você não só se harmoniza com Deus, mas você se harmoniza com a natureza. A natureza se reconcilia com você. Não é um negócio impressionante? Você já imaginou você saindo daqui, as árvores te saudando? Não é impressionante isso? É isso que ele está dizendo aqui, não é? Como é que ele fala aí? Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aí, aplaudindo. Que maravilha é essa? Os montes e os outeiros vão celebrar com a minha conversão. Eu não estou só reconciliado com Deus, mas eu estou reconciliado comigo mesmo e com a natureza. É por isso que toda pessoa convertida, ele ama a natureza, ele não destrói a natureza, porque a natureza Deus criou, e ela será renovada, não será descartada, ela não será jogada no dela, ela será renovada. Então, Isaías, ele chega aqui e diz assim para a gente, ó, as árvores vão bater palmas quando você passar. É um negócio
assim, que só crente vai entender. Isaías diz assim, olha, deixa o seu caminho perverso, deixa esse pensamentozinho iníquo, busque ao Senhor, Ele está perto, Ele vai mudar a tua mente, Ele vai buscar padrões elevados para a tua mente, busque esses padrões mais altos, esses valores mais altos, busque esses caminhos mais altos, abra o peito para a palavra de Deus, deixe ela crescer aí dentro, deixe ela germinar aí dentro, deixe ela frutificar aí dentro, porque ela vai produzir coisas boas, ela vai produzir um ser humano melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um filho melhor, e Deus a designou a palavra dele para isso. Deus designou a palavra para mudar você, deixa ela entrar em seu coração e mudar a sua vida, e aí você vai ver você se harmonizar com a existência e com a criação, você vai ver a natureza se harmonizando com você. Que coisa interessante é essa? Não existe uma espécie viva no planeta, irmão, que foi criada pelo diabo. Nenhuma. Todas as espécies vivas no planeta foram criadas por Deus. E quando você está convertido em Deus, você se harmoniza com essas coisas. Isso é maravilhoso. O texto diz que se você se converte, o universo ele fica reconciliado contigo. Você sai e as plantas ficam batendo palmo para você. Quando você se converte ao Senhor, você vai ficar de bem com a vida. Você vai ser uma gente boa de Deus. Fica de bem com o universo. Você fica de bem com o verão. Quando a chuva vem, você agradece a Deus. Quando o frio vem, você louva a Deus. Quando está calor, você louva. Você está de bem. Agora, você já viu a pessoa que reclama de tudo? Está calor, ele reclama. Se está frio, ele reclama e fala palavrão ainda. Ou frio, disso, daquilo, não é? Se chove, essa maldita chuva, né? Eu já vi gente espraguejando a chuva. Não, irmãos. Ah, que maravilha. Teve uns dias atrás aí, eu ainda morava aqui, há anos atrás. E a minha vontade é de quando chover, sair, eu voltar a ser criança, sair correndo na rua, tomando banho na chuva. Aí foi na época que eu comecei a correr, a treinar para São Silvestre. Aí eu falei, eu vou correr. Caiu uma chuva um dia desse de tarde, botei o tênis, saí na chuva, meu amigo. Dei a volta todo aquele quartel, voltei, cheguei em casa, parece que aquela chuva lavou a minha alma, assim, entendeu? Lavou o meu coração. É como se eu tivesse reconciliado assim com Deus. E eu estou reconciliado com Deus, porque foi Ele que plantou isso dentro de mim. E eu não posso fechar a porta do meu coração para a sua palavra, porque eu preciso ser renovado todos os dias. Irmãos, reconciliado com Deus, você fica de bem com tudo. Você fica de bem com a vida. Você fica de bem com a natureza. Você fica de bem com o seu irmão. Ai, o irmão, caluniou, ai, tadinho. É triste a vida do caluniador, só posso orar por ele. Ah, mas ele puxou seu tapete, tadinho. É triste a vida daquele que quer crescer em cima de alguém, não tem futuro, deixa eu orar por ele. Porque você está de bem com Deus, com a vida. Você é convertido, né? O salmista diz, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não sei qual é o salmo que ele fala, mas eu acredito que assim, imagine hoje, irmãos, se a gente for hoje no Pantanal, Cid, você procurar lá um local bem afastado mesmo, assim, bem no meio da floresta, imagine você levantando 4h30, 5 horas da manhã, canto dos pássaros, não é? Aquele sol saindo, o orvalho caindo, você vendo aquela coisa toda, dá para você ver Deus em tudo aquilo. Agora imagine o salmista, de manhã cedo se acordando no meio da caverna, e ele saindo fora e vendo aquele cantar de pássaros, aquelas cabras selvagens, amamentando seus filhotes, entendeu? Aquela coisa toda assim, ele olhava assim, ele dizia, toda a terra está cheia da glória do Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ah, meu irmão, em tudo dá para a gente observar Deus, em tudo dá para a gente ver Deus.
O salmista diz: toda a terra está cheia da sua glória. Ele estava olhando a tempestade. Lembra dos salmos que ele fala da tempestade, dos trovões, não é? Dos raios, não é? Eu, quando chove, eu fico bem quietinho. Eu tenho um temor à chuva. Eu tenho um respeito por chuva. Quando chove muito forte, eu fico quietinho. Eu gosto muito de chuva. Agora não dá para me ver a chuva, porque a chuva cai e nem vejo no apartamento. Mas ali na casa, quantas e quantas, pergunte para a Yara, quantas e quantas vezes caía aquela chuva de madrugada, eu levantava o pé para a janela para ver a chuva. Que eu olhava assim e ficava vendo, que é um milagre de Deus, caindo a gotinha certinho. Hã? Exato, exatamente. Não é? Aí tem um aplicativo agora de chuva, para você descansar, para você dormir, né? Aquele sonzinho de chuva. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, meu irmão. Para onde você olhar, você vai ver Deus. Então, ele via os trovões, ele via os relâmpagos, ele via aquelas, imagine aquelas éguas selvagens galopando, aqueles cavalos selvagens no meio da floresta, aquilo tudo. O salmista via aquilo tudo, ele dizia: glória a Deus, a terra está cheia da glória do Senhor. Aliás, sem falar nos leões rugindo, né? Sem falar daquilo tudo, as plantas cheias de frutos. Imagina aquela época, como se eles se alimentavam do quê? Dos frutos ali, dos animais selvagens que eles matavam ali para Davi com 400 homens ali. A galera comia muito, devia comer bastante, não é? Pois é, então esses campos verdes é a terra cheia da glória do Senhor. A NASA, ela investe bilhões, é muito dinheiro, para procurar um resquício de vida em outro planeta, em Marte, né? Não é isso que eles fazem? Saber se lá tem água, se eles acharem uma bactéria lá, capaz deles trazerem esse negócio para cá e ser a última descoberta do mundo. Enquanto aqui na Terra você olha milhares de vidas borbulhando por todos os lugares, milhares de vidas, por onde você olha você vê vida, você vê graça, centenas de coisas que você pode tocar, que você pode comer, que anjo não pode. Não é? Anjo pode comer? Não, mas você pode. Você pode chupar uma melancia amanhã, pinha, de vez em quando eu como ainda, né? Eu amo demais pinha. Lá no Ceará se chama ata. Eu amo demais a ata. Como lá a gente comia tirado do pé, assim, né? Agora é a época lá, pena que eu não posso ir lá. Mas olha só, eles investem bilhões para ver se tem uma vida, uma plantinha, uma água, alguma coisa lá. E aqui diante da nossa cara, milhares de vidas, de pássaros, de coisas, tudo aí para a gente ver e agradecer a Deus e desfrutar da presença de Deus. Existe milhões de vidas aqui para você desfrutar, milhões de coisas para você se alimentar. Aliás, eu queria agradecer aí ao grupo das irmãs pela iniciativa da irmã Joel. Não sei de quem foi a ideia, mas foi uma ideia de Deus. Estou hoje lá na padaria por volta das 11 horas, a irmã chega lá com um almoço, um monte de travessas, um bolo delicioso em cima. Minha irmã, eu ia esperar até pelo menos 1h30, mas eu liguei pro menino e falou: vem antes que eu estou com um negócio aqui que eu não posso esperar. E eu fui para casa e deliciei. Anjo não podia comer, mas eu comi quase tudo aquilo lá, minha irmã. Eu, Yara, Tássila, Isabelle. Aliás, a Isabelle já estava me esperando ali na estação, passei, peguei-a e fomos juntos. Por quê? Porque esta é a bênção de Deus. Nós chegamos, oramos, agradecemos, abençoamos, louvemos a Deus pela vida das irmãs, pelo carinho dos irmãos e saboreamos aquela comida maravilhosa, deliciosa. Olha, ainda tem para janta e para o almoço amanhã. Olha aí. Pena que eu não posso te convidar para ir lá para casa, porque o corona está nos impedindo dessas coisas. Mas isso é vida, irmãos, isso é de gente convertida, e eu sei que no coração dos irmãos que estão lá existe gratidão a Deus por isso, existe alegria por fazer isso, e ninguém faz isso forçado, a gente faz isso por amor, por gratidão a Deus. E quando você faz, você adora a Deus, e quando eu me alimento, eu adoro a Deus também. Isso tudo é motivo para a gente se alegrar na presença de Deus, porque os nossos caminhos
foram elevados, os nossos padrões foram elevados em Cristo Jesus. Nós somos pessoas que temos essa harmonização com a vida e com a existência. Nós fomos harmonizados com a existência. É por isso que Jesus disse assim, o João disse assim, olha, se você diz que ama a Deus, camarada, e você não vê, e você não ama o seu irmão que vê, você está mentindo, você nunca conheceu Deus, a palavra de Deus nunca habitou em você. Porque é impossível eu me alegrar com Deus se eu não estou harmonizado com o meu irmão e com a natureza em minha volta. É impossível isso. Bom, eu disse que ia concluir, né? Já tem quanto tempo que eu estou falando? 1 hora? Já chega. Os irmãos já estão cansando já. Deus abençoe os irmãos. Depois, uma outra oportunidade, um outro dia, eu vou concluir aqui essa linha de pensamento. 1 hora, né? Deus abençoe você aí em nome de Jesus. Você é uma pessoa perdoada. Você é uma pessoa convertida em Cristo Jesus. Você é uma pessoa renovada pela palavra de Deus. Abra o seu coração, deixa essa palavra entrar aí dentro. Porque quando ela entrar aí dentro, ela vai produzir esse efeito. E é uma coisa natural. Do mesmo jeito que uma semente cai ali, e se cai chuva ela vai nascer, assim é a palavra de Deus no seu coração. Se você abrir o seu coração e ela penetrar, ela vai produzir frutos de arrependimento. E quando isso acontecer, você vai sair pelas ruas, até as árvores vão estar celebrando a sua conversão. Você vai estar em constante comunhão e harmonia consigo, com Deus, com seu irmão, com a natureza, com tudo mais que existe aí de belo, para que você possa adorar ao Senhor. Tira os olhos da pandemia, tira os olhos da dificuldade, tira os olhos da notícia ruim, comece a colocar os olhos em Deus, que é poderoso, que pode fazer muito mais do que você pode imaginar ou pensar. Ele quem sustenta a tua vida, Ele tem sustentado até hoje, Ele tem trazido pão, sustento para a tua família até hoje. Não se preocupe, este Deus que lança a semente, e a semente produz pão para quem tem fome, é o mesmo que vai alimentar a tua família. Se Ele alimenta passarinhos, Ele alimenta você, que você é mais importante do que passarinhos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua casa, e que esta palavra, ela não possa ser esquecida, mas ela possa entrar em seu coração. Dê lugar a essa palavra. Eu desafio você a dar vazão à palavra de Deus, a deixar espaço para ela brotar aí, e você me diga depois se os teus padrões não vão ser muito mais elevados, os teus caminhos vão estar lá em cima, e a tua mente vai estar alinhada com a mente do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe. Aliás, a gente sentou aqui, né? Eu disse que era um bate-papo, mas só eu falei, não é? Foi bem diferente da escola dominical, mas hoje era o ensino, eu preparei o ensino, então eu dei. E Deus abençoe o pastor Sidney, o pastor Robson, Tato e o David. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Essa convenção, ela traz essa mudança natural. Você não precisa se esforçar, apenas o seu esforço é em buscar ao Senhor. Ele começa dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então você busca Ele, e aí quando você busca, a Ele vem, e esta palavra ela vai transformando a tua vida e elevando os teus padrões. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos por essa noite na tua presença. Nós te louvamos por tua graça, por teu Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Somos pessoas que estamos nesse caminho, ó Pai. E muitas vezes nós queremos, ó Senhor, produzir coisas em nós que nós não temos essa capacidade. Mas nós queremos nos expor a Ti. Nós queremos nos lançar em Ti, mergulhar em Ti, ó Pai, para que a Tua palavra mergulhe em nós, e esse mergulho dessa palavra possa elevar os nossos padrões, possa elevar o nosso caminho, ó Pai, e a gente possa abandonar esse caminho pequeno, mesquinho, perverso, e abraçar o caminho elevado do Senhor Jesus Cristo, os pensamentos que estão lá em cima, conforme Jesus nos ensinou. Ó Pai Todo-Poderoso, olha, Senhor, para a vida do pastor Sidney, sua esposa, Emanilda, seus filhos. Abençoa teu filho, ó Pai. Abre-lhe as portas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Continua dando graça e abençoando, Senhor,
segundo a tua boa vontade, ó Pai. Abençoe o pastor Robson, Senhor, que a tua bênção seja sobre o teu filho, sua esposa, irmã Jordana, suas crianças, ó Pai. Continue dando graça, livramento, ajudando e abençoando cada vez mais. Abençoe o Tato, Senhor, sua esposa. Abençoe o David, Senhor, Adriana. Abençoe o seu bebezinho que está a caminho aí, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, estenda a tua bondade sobre nós. Estenda a tua palavra sobre nós, ó Pai, para que nós possamos ser cada vez mais convertidos a Ti, ó Senhor, e reconciliados com tudo que há de belo na natureza, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Agradecidos pela Tua palavra, agradecidos pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Continue a ajudar os nossos irmãos queridos, ó Pai, que estão hospitalizados, Senhor. Tenha de misericórdia, Pai. Olha para as famílias, Senhor, sem poder visitar, sem poder receber uma notícia. Meu Deus, que coisa terrível, Pai. Que dificuldade, Senhor, que momento passa alguns de nós, Senhor. Que momento difícil e terrível passa muitos de nós, ó Pai. Muitos irmãos queridos nossos, ó Pai. Com aquela incerteza, com aquela preocupação, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entra com a Tua providência e age na vida dos Teus filhos, ó Pai. Nós aqui não estamos dizendo como é que o Senhor tem que fazer, mas nós estamos apenas dizendo para o Senhor que nós cremos em um Deus que faz. Nós cremos em um Deus que cura. Nós cremos em um Deus que resolve situações. Nós cremos em um Deus que ressuscita mortos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma nas Tuas mãos a vida dos Teus filhos, ó Pai, que estão acometidos pelo Covid, Senhor. Traz a recuperação. Recupera, Senhor, os seus pulmões, para que possam ser livres desta doença maligna, ó Pai. É o que oramos nessa noite e te agradecemos. No nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Que você seja abençoado para a glória do Teu nome. Pastor Sidney, dê a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e que todos digam Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.